Olá, eu quero falar hoje sobre a nossa pesquisa de RH. É a 17ª pesquisa. Há 17 anos, nós todos os anos fazemos uma pesquisa sobre RH das empresas de TI do estado do Rio de Janeiro. Isso nos permite ter uma visão bastante abrangente, bastante sensível para essa problemática, que é uma problemática básica, essencial do setor de TI. Não é? Nós vivemos dos recursos humanos, nós somos recursos humanos, de alguma forma. Tá? Então, a cada ano, nós vamos ajustando a pesquisa, nós vamos aperfeiçoando e ajustando às necessidades, ao estado das coisas, enfim, ao panorama do que está acontecendo. Mais recentemente, nós fizemos algumas mudanças para atender não só a situação da pandemia, as pessoas trabalhando em casa, como também uma questão fundamental, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. No passado, nós fazíamos uma pesquisa individualizada, nós coletávamos dados de cada pessoa, embora eles fossem anonimizados, de qualquer forma, eram dados muito minuciosos, pessoa a pessoa. Isso se tornou mais problemático, não é que a gente não possa voltar mais tarde com algumas salvaguardas especiais, mas, de qualquer maneira, a gente não está mais fazendo isso neste momento, até porque também isso significava um trabalho bastante detalhado, bastante intenso das pessoas responsáveis pelo RH das empresas, e a gente sabe que isso é sempre um desafio que, graças à colaboração de todos, a gente vinha conseguindo superar. Então, agora, a partir do ano passado, nós modificamos e começamos a trabalhar por faixas, um método diferente, mas que continua oferecendo informação muito preciosa sobre as empresas. E este ano, em particular, nós acrescentamos mais um detalhe que não é um detalhe, que é alguns elementos de natureza qualitativa. A gente quer oferecer informação para a estratégia das empresas, para a gestão de RH. Vamos falar primeiro da nossa amostra. De acordo com o CNAE, a atividade principal das empresas que foram consultadas, ela se destaca muito fortemente as empresas de desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Bem maior o percentual dessas empresas. Depois, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis, ou seja, o velho pacote. E depois, suporte e manutenção, tratamento de dados, provedores e outros menores. Tá? Mas então é importante que, aparentemente, o mercado traz com muita ênfase uma visão de desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Essa é a maior demanda que nós temos para o setor de TI. A faixa etária não é como a gente imagina, tudo jovem, não. Entre 21 e 30 anos, foram 38% de pessoas na amostra. De 31 a 50, foram 48%. Ou seja, o grosso da mão de obra não é tão jovem como a gente pode supor, pelo menos nesta amostra. Tá? Bom, a questão de busca de profissionais é um problema, todo mundo sabe disso. Há um ponto tal que apareceu pela primeira vez, também para nossa surpresa, a necessidade de headhunter para encontrar profissionais de TI, profissionais tarimbados. No passado, headhunter, você recorria a esse tipo de consultoria para um executivo, sabe, para um gestor de alto nível, porque não era algo que você encontrasse distribuindo perfis e recorrendo às ferramentas, LinkedIn e tal. No entanto, agora isso apareceu para profissionais de alto nível, mas profissionais de TI, técnicos. Isso é uma novidade que reflete bem o que está acontecendo, que é uma demanda realmente muito forte. Aí vamos à questão da forma de trabalho. Não é surpresa que o home office continua altamente dominante, tanto nas empresas menores quanto nas maiores. Então, prevê-se até o final de 2022
praticamente alcançar o mesmo nível de empresas trabalhando com home office quanto em 2021, 2022, até o começo de 2022. E presencial, bem menos, isso tudo é sequela da pandemia, e híbrido está crescendo, mas ainda bem menor do que home office. Isso também é algo para se prestar atenção, porque as empresas estão voltando, mas a demanda, a pressão ainda do pessoal, dos técnicos, é se manter bastante home office. Enormes desafios, vocês que trabalham com RH percebem isso. Bom, o que as empresas fornecem como benefícios? 87% oferecem plano de saúde, parcial 55% e custeio total ou integral 45%. Então, isso é uma demanda importante também para retenção e para recrutamento. Vamos agora falar um pouquinho, rapidamente, por alto, a questão das faixas salariais. Os analistas de sistemas e similares são aquelas pessoas que vão estudar o problema e trazer uma proposta, um plano, um modelo de solução. Nas empresas com mais de 50 funcionários, em ambos os casos, a faixa dominante é de 4 a 6 mil reais mensais de salário. Só que nas empresas com mais de 50 funcionários, existe muito mais gente nessa faixa do que nas empresas menores. De qualquer maneira, esta é a faixa dominante. Aí o desenvolvedor. Nessa categoria, as empresas com mais de 50 funcionários também pagam de 4 a 6 mil, e as empresas menores, a maioria paga entre 3 e 4 mil. A questão que veio gritante na pesquisa foi a da retenção. Eu acho que vocês que trabalham nesse setor devem estar cientes, devem ter casos de profissionais que, de repente, vão prestar serviço para empresas do exterior, vão buscar condições melhores de salário e outras, e realmente é muito difícil reter hoje em dia. É um problema sério. Então, as empresas estão fazendo todo tipo de ginástica para tentar fazer isso, para tentar reter, porque, a rigor, só o salário não garante isso. Além do mais, as empresas, principalmente as menores, não podem bancar salários que outras empresas, inclusive no exterior, está acontecendo, né? Você, de repente, vai prestar serviço em dólar, é bem diferente do que prestar serviço em reais. Então, vamos lá, quer dizer, aí várias questões são presentes. Home office é uma demanda, outros benefícios, e isso tem sido a busca um pouco como é que a gente faz. E aí, então, é justamente aí que a gente quer aprofundar. Ou seja, o que está sendo feito? O que as empresas estão fazendo? Como é que elas estão se virando, em outras palavras? Já que não tem uma solução única, não existe, não aparece uma solução única diante desse dilema. A demanda é imensa e é mundial, e essa demanda imensa ela não pode ser atendida sem isso, sem salário e outras condições. Então, as empresas conversam com os funcionários, procuram criar um ambiente, e home office tem sido uma demanda enorme, enorme. E isso, por um lado, é bom para a pessoa e para a empresa, mas também traz desafios, certo? Tem muitos estudos sobre isso, muitos, não só aqui como fora, dizendo, cuidado, home office tem prós, mas também tem contras, principalmente na geração de um clima, no contato humano. Isso, aliás, não está acontecendo só na nossa área, na nossa profissão, né? Todo mundo está percebendo isso, as pessoas vão se tornando muito isoladas. Mas é isso. Então, é isso. Bons salários e qualidade de vida, que é o ponto-chave também. E qualidade de vida está associado na cabeça dos profissionais com o home office. Essa questão da qualidade de vida é tão séria que eu não sei se vocês estão sabendo, estão acompanhando a grande demissão que está acontecendo nos Estados Unidos, que é, de repente, um monte de funcionários pede demissão ao mesmo tempo.
não por nenhuma razão específica, salário, coisa nenhuma, porque é tipo assim, chega, eu quero qualidade de vida, eu vou abrir mão de várias coisas. Aqui, felizmente, não parece que isso esteja acontecendo, mas, de qualquer maneira, individualmente, isso é um ponto-chave. Nós vamos fazer aqui um rápido resumo do que está acontecendo, quais são as políticas de retenção adotadas, elementos dessas políticas. Uma coisa é o desenvolvimento constante, inclusive desenvolvimento pessoal, ou seja, não só desenvolvimento profissional técnico, as pessoas querem algo mais do que isso. Treinamento e curso de capacitação, flexibilidade de horário, mesmo nos casos do funcionamento híbrido, um clima favorável, né? Trabalhar num ambiente sabido. As pessoas que gerenciam RH sabem perfeitamente disso, mas saber e fazer vai uma distância, depende de muitos fatores, até dos fatores econômicos da empresa. Muito cuidado com a pessoa, sabe? Cuidado individualizado, isso também conta muito, como, aliás, não é nada surpreendente, todo mundo gosta de ser cuidado pessoalmente, sabe? Não em massa. E uma constante evolução, quer dizer, os sistemas estão evoluindo, tem desafio, esse tipo de profissional gosta de desafio. Basicamente, esses são os elementos que nos foram colocados como formas de retenção e também de recrutamento. Quer dizer, você também vai buscar pessoas no mercado com esse tipo de argumentação. Quais são os cargos mais difíceis de encontrar? Obviamente, é o desenvolvedor. 70% praticamente das empresas se queixaram de que está difícil encontrar desenvolvedor. Agora, interessante também, para a gente concluir, é o perfil. O que a empresa sente falta em termos do perfil? É claro que a maior falta é capacidade técnica, porque não tem gente com experiência suficiente. Mais de 50% das empresas se queixaram disso. E, em segundo lugar, a atitude profissional. Digamos, seria a ordem de 38%. Curioso, as pessoas são competentes, mas muitas não têm atitude profissional. Tá? Comprometimento com a empresa, não é surpreendente isso, porque as pessoas querem cada vez mais liberdade, tem mercado, tem demanda, então há um certo descompromisso com a empresa. Veja só, isso é quase que insolúvel nos tempos atuais. Então, o esforço do RH para fazer essa parceria se torna ainda mais crítico. A empresa está envolvida em projetos de capacitação? Sim, 67% das empresas estão investindo em capacitação. E o resto, não. Talvez por uma questão de capacidade financeira, mas é importantíssimo isso. As empresas estão investindo nisso. Vale a pena, pelo visto. Muito bem, basicamente nós temos isso como o panorama geral da nossa pesquisa de RH do ano de 2022. A gente quer efetivamente, como sempre, através de muitas atividades, de muitas iniciativas, apoiar as empresas do setor de TI do Rio de Janeiro.